Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo da série Treinamento em 5 minutos. Hoje para mostrar como é que a gente ativa um robô gráfico. Tá? Esse robô é aquele robô que é ativo dentro do próprio gráfico, para o gráfico mandar a ordem sem necessidade de intervenção manual e sem necessidade de intervenção da tela de operação avançada. Esse aqui é o gráfico simples, tá? O robô simples. A gente passando o mouse aqui em cima do gráfico, a gente tem aqui um gráfico de 1 minuto do mini contrato, né, do mini índice, tá? Com o Super Viramão 312, que é o indicador aqui do trade gráfico. Passando o mouse ali em cima, a gente tem estratégias e robô, menuzinho. Clica nele, clica aqui em aplicar estratégia robô, compra venda. Vai aparecer a nossa tela de estratégia. Aqui a gente tem o sinal de compra e o sinal de venda, Super Viramão, né? Operação dispara na próxima barra, tá lacrado aqui porque é um estudo padrão, não precisa nem escolher isso. Os nossos parâmetros eu vou deixar tudo desligado. E aqui na aba Alarme Robô, a gente vai ativar a operação automática. O que ela vai fazer? Antes de ativar, eu vou clicar aqui no gráfico para vocês verem no gráfico, né, as flechinhas. Quando o estudo dá uma compra aqui embaixo, ele marca uma flecha de compra aqui em cima. Quando ele dá uma venda aqui embaixo, marca uma flecha de venda aqui em cima com um preço. O que eu vou fazer é vincular essas flechas com esses preços ao meu robô, de forma que o robô envie a ordem nesses preços na hora em que acontecerem as flechinhas aqui em tempo real para o mercado. Então vamos voltar aqui para a minha tela. Vou clicar aqui em Alarme Robô. Vou clicar aqui em Config Pro, né, tipo operação robô automática. Ele vai falar que o meu roteador de ordens está fechado, precisa abrir agora. Ok. Ele mesmo puxa aqui o roteador de ordens do TG Broker. Temos um treinamento sobre o TG Broker. Eu vou me logar aqui na corretora de teste para fazer a nossa simulação. Está logado, tá? A corretora de teste ela fica com fundo laranja aqui em cima, tá? Normalmente ele é preto, né? O TG Broker é preto, mas na corretora de teste ele fica laranja. Clicamos de novo aqui, agora ele vai abrir. Tá? Abriu, vamos colocar um robô com o nome teste 5 minutos, enviando ordem para o mesmo ativo do gráfico. Isso é importante, o que eu posso fazer aqui? Eu estou no gráfico de 1 minuto, eu posso colocar aqui para outro ativo e colocar, por exemplo, o contrato cheio, IND G16. Certo? Mas eu não vou fazer isso não, vou deixar aqui no mini contrato mesmo. Quantidade, um mini contrato. Preço ajustado de entrada. O que é o preço ajustado de entrada? Se eu quiser colocar algum spread para bater no livro de ofertas ou para ficar melhor posicionado no livro de ofertas. Então se eu colocar um spread positivo, por exemplo, 50 pontos, positivo, eu vou agredir o livro de ofertas. Então eu vou enviar uma ordem a mercado. Tá? A compra vai ser o preço da flechinha, né? Mais 50 pontos, e aí vai mandar a ordem de compra. Se eu quiser colocar ele melhor posicionado no book, aqui para trás, eu vou pegar o preço da flechinha e colocar menos 50 pontos, por exemplo. Eu vou colocar esse preço da flechinha menos 50 pontos, a ordem vai entrar 50 pontos para baixo, ela vai ficar aqui na fila de execução. Se der o sinal de saída e essa ordem não estiver aberta, o robô sozinho cancela a ordem de entrada, ele não manda a ordem de saída, tá? E a mesma coisa quando a gente está operando vendido, tá? O positivo agride e o negativo entra melhor no book, é a mesma anotação tanto para operação comprada como para operação vendida. Eu estou mostrando aqui a comprada que é mais fácil da gente entender, mas na vendida é a mesma coisa, não muda a lógica, 50 pontos positivo agride o book, 50 pontos negativo fica melhor posicionada no book. Timer de entrada. Posso não querer um timer de entrada, ou eu posso colocar, por exemplo, preço de ajuste zero. Quer dizer que ele vai mandar a ordem exatamente no preço que está na flechinha aqui. Esse aqui, por exemplo, 37.810. Timer de entrada, eu posso colocar 1 minuto, quer dizer que a cada 1 minuto, o meu TG Broker vai alterar essa ordem aqui para seguir o mercado. Por exemplo, essa aqui que estava subindo. Para não perder a ordem, né, a gente pode colocar a cada 1 minuto para ele ir atrás do preço do mercado e colocar o preço do mercado mais um outro ajuste aqui, pode ser, por exemplo, 50 pontos, tá? Para ele marretar essa ordem depois de 1 minuto e não na hora, assim você tem um tempo para tentar executar isso sem tomar nenhuma slippage. E o limite máximo que ele aceita a oscilação antes de forçar essa ordem no mercado, também você pode deixar vazio, que é desligado, né? Da mesma forma que a gente pode deixar tudo desligado aqui, a gente pode deixar sem timer, tá? A operação, fica tudo desligado, mas se eu colocar um timer, eu posso colocar também aqui esse limite máximo, que é, por exemplo, 100 pontos. Eu aceito que ele ande 100 pontos, né, dentro do limite do timer. 1 minuto, se ele andar mais de 100 pontos contra a minha posição,
daí, independente se já deu o meu 1 minuto ou não, ele força a ordem no mercado também no ajuste que a gente vai colocar aqui dentro. Tá? Ele fica mostrando a mensagem aí com os detalhes do campo. Aqui no vermelho é a mesma coisa, só que preço de saída. Se você tiver uma ordem de stop gain, você pode escolher pelo pré-envio. Certo? O que o pré-envio faz? Isso aqui está sem stop gain. Então ele vai colocar no 0. O que o pré-envio faz? Ele já manda a ordem de saída para o book no preço do stop gain depois que executa a entrada. Então, se bater no stop gain, não precisa bater no stop gain para ele mandar a ordem, aí depois o preço tem que bater de novo para executar a sua ordem. Não, a primeira vez que bateu no stop gain, a sua ordem já estava lá, ele já vai executar a tua ordem e você já vai sair. Ah, e se der stop loss ou se der outro tipo de saída, né? Saída nativa, por exemplo. Aí ele altera aquela ordem que está lá no stop gain para o preço novo. Tá? Aqui o timer de saída funciona da mesma forma, com a diferença que eu sempre recomendo que a gente use pelo menos um timer de 3 minutos aqui de saída para os robôs, porque se não tiver timer de saída, a ordem vai ser enviada e não vai ser gerenciada mais. Né? Se ela executar, executou. Se não executar, você vai ficar com uma ordem aberta lá. Então, o importante é que você tenha pelo menos esse timer de saída, que aí o TG Broker vai ficar controlando para você e gerenciando essa saída. Usar o preço das flechas nas compras e vendas? Sim. Se eu não usar o preço da flecha, vamos supor que ele deu uma compra nos 37.830, mas o mercado está 37.850 agora. Tá? Então, em um segundo aí, ele subiu 20 pontos. Ele vai pegar esse 37.850 e vai colocar na ordem. Se eu forçar aqui o uso do preço da flecha, ele vai ignorar o preço do mercado e vai pegar exatamente o preço do sinal que você gerou. Enviar ordem automática, sim. Né? O que quer dizer enviar ordem automática? Quer dizer que ele vai rotear a ordem via robô. Se você clicar em não, ele vai abrir uma boleta preenchida para você aqui. Né? E se você não clicar depois de um tempo nela, ela fecha e não tem operação. Se der algum erro, ele vai te mandar um e-mail e vai desativar o robô. A gente vai clicar em OK. Vai ficar vermelho aqui o roteador. Ficando vermelho quer dizer que ele conectou com sucesso. Aqui na corretora de teste ele volta a ficar laranja depois de um tempo, mas na corretora real, nas corretoras reais, ele fica vermelho em definitivo. Clica aqui em ver no gráfico, ele vai confirmar alguns dados, né, tipo se eu intraday de 1 minuto mesmo que eu quero, se é esse papel mesmo que eu quero. Eu vou clicar em sim. Ele vai falar que já tinha um robô ativo porque eu tinha feito um outro teste aqui antes, ele vai falar que sim. Beleza, ele vai ligar. Todo robô, quando você liga, ele vai aparecer com um texto laranja no fundo do gráfico. Vamos achatar esse gráfico aqui, para a gente ver melhor o texto laranja aqui. Ó. Vai aparecer com um texto laranja no fundo do gráfico com os dados do robô. Auto de automático, quer dizer que é o robô. Teste 5 minutos é o nome do robô. Ativo mesmo do gráfico, dispara na próxima barra, quantidade 1. Né? O resumo daquilo que você ligou. Tá? Se colocar stop gain, stop loss, também vai aparecer resuminho. Tá com o texto laranja no fundo do gráfico? Funcionou. Se não tiver com o texto laranja no fundo do gráfico, não funcionou, você precisa ver o que aconteceu. Tá? Mas normalmente não tem problema nenhum nesse tipo de ativação. Ligou, acabou. Agora é só esperar a próxima ordem. Como aqui, por exemplo, ele já está comprado, né, ó, ele já deu aqui essa compra, tá? Ele está esperando a saída. Quando der a saída, ele vai entender que não tem compra, porque a gente ligou no meio da operação, e vai ignorar a ordem de saída, e só na próxima ordem de entrada é que ele vai mandar a compra. Tá bom? Agradeço muito a presença de todos e até o próximo treinamento em 5 minutos.